Estamos iniciando mais um vídeo da série Os Mistérios Dolorosos. E hoje meditaremos sobre o terceiro mistério doloroso, a coroação de Jesus de espinhos. Nesse caminho que nós estamos fazendo da contemplação dos mistérios, do Santo Rosário, ou do Terço, como nós chamamos mais comumente no Brasil, nós estamos numa escola contemplativa. O que é a recitação do Terço? Pelo menos quando ele é feito de forma verdadeira, profunda, autêntica, obedecendo toda a pedagogia da qual ela foi criada e foi se desenvolvendo dentro da igreja. É um caminho de contemplar os mistérios de Cristo por meio do coração imaculado da Virgem Maria. Isso significa a recitação do Terço. Por isso, quando meditamos cada mistério, a cada Ave Maria que nós estamos rezando, nós estamos nos unindo ao coração de Maria para contemplar aquele mistério da vida de Cristo. E como fazemos em cada mistério, nós vamos aprofundando essa carta apostólica sobre o Rosário do Papa João Paulo II, São João Paulo II, onde tem todo um caminho, uma pedagogia, um aprofundamento, que ele une de toda a tradição da igreja na recitação do Terço. Hoje nós vamos ver sobre a realidade de rezar o Pai Nosso do Terço. Então nós vamos na página 45, no número 32 do documento, que ele diz o seguinte: após a escuta da palavra de Deus, onde nós, no início de cada mistério, nós devemos ou proclamar, ou ler, ou na nossa memória, refazer aquele texto bíblico que fundamenta aquele mistério. Após fazer isso, o que é que nós fazemos? Rezamos o Pai Nosso. Após a escuta da palavra e a concentração no mistério, é natural que o Espírito se eleve para o Pai. Em cada um dos seus mistérios, Jesus nos leva sempre até o Pai. Então, seguindo a mais genuína forma de oração cristã, o que é a oração cristã? Sempre feita ao Pai, por Cristo, na força do Espírito Santo. Por isso, quando iniciamos um mistério, por exemplo, a coroação de Jesus de espinho, onde proclamamos, ou na nossa memória, refazemos o texto bíblico que fundamenta a coroação de Jesus de espinhos, nós rezamos um Pai Nosso. Porque o Pai Nosso vai nos dizer que tudo que nós vamos fazer, aquela meditação daquele mistério, dentro do coração imaculado da Virgem Maria, nos levará ao Pai. É o destino de toda a oração autenticamente cristã. E depois disso, depois de compreendermos a realidade do Pai Nosso na recitação da Ave Maria, vamos ao texto bíblico que fundamenta o nosso terceiro mistério doloroso, a coroação de Jesus de espinhos. Isso, Marcos, capítulo 15, 16 a 20. Os soldados levaram ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinho, e lhe impuseram. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! E batiram-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, de joelhos, o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes. Então, o terceiro mistério doloroso, a coroação de Jesus de espinhos, onde nós vemos nesse texto bíblico, vai nos levar a refletir sobre a nossa relação com o poder. Sobre a nossa relação com essa concupiscência, como é conhecida, do poder. E voltaremos de novo ao livro do Gênesis.
É interessante quando nós vamos lendo os mistérios centrais da nossa salvação, geralmente nos remetemos ao livro do Gênesis, ou a criação, ou o pecado do homem, que o rompeu a sua ligação com Deus. E qual foi a tentação da serpente? A serpente que simboliza o demônio, o nosso inimigo. Ele vai dizer para Eva: vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. É essa tentação que incidia no coração de Eva e depois é acolhida também por Adão, pelos nossos primeiros pais. E que até hoje também sempre tem uma grande força dentro do nosso coração. Talvez, dependendo do seu temperamento, da sua história, você possa pensar assim: não, eu nunca tive tentação para o poder. Às vezes, pessoas que têm os temperamentos que não são muito, vamos dizer assim, emotivos, elas são pessoas que não buscam muito, aparentemente, o poder. Mas, qual é o poder fundamental qual é a tentação do poder fundamental que nos afasta de Deus? É a autonomia perante Deus. Talvez você não queira ser presidente da República, talvez você não queira ser papa, talvez você não queira ser o governador, talvez você não queira ser a pessoa que manda na equipe de trabalho. Mas, até porque ser presidente, ser governador em si, não é um mal, porque senão seria pecado, né? Exercer essas funções, não é. É o desejo de poder que demonstra autonomia. Perante quem? Perante Deus. Então, o poder que nos afasta de Deus é esse desejo de não depender de Deus. E para isso é muito interessante você perceber que tem dois tipos de maturidade, a maturidade humana e a maturidade espiritual, e assim a gente vai compreender um pouco sobre a tentação do poder. Por exemplo, como é que nós dizemos que uma pessoa amadurece humanamente? Por que uma criança é mais madura do que um bebê? Porque uma criança, sei lá, de 2, 3 anos, ele é capaz de fazer várias coisas sem depender do pai e da mãe. Não são tantas, mas quando você compara com um bebê, existe um crescimento de autonomia. Um bebê basicamente não faz nada. Uma criança de 2, 3 anos, se tiver uma comida em cima da mesa, ele vai lá, ele pega a comida. Ele não é capaz de fazer a comida, mas ele é capaz de ter a comida, ele pegar. Então, ele é mais autônomo. Um bebê, não adianta. Um bebê de 2, 3 meses, se não der a comida exatamente na boca, ele vai morrer de fome. E o adolescente tem muito mais autonomia do que a criança. O jovem tem muito mais autonomia do que um adolescente. Um adulto, no sentido pleno da palavra, é uma pessoa completamente autônoma. Quando é que a gente diz que uma pessoa é adulta? Não é quando tem 20 nem 30 anos, é quando ela é autônoma. Ela é capaz de cuidar de si mesma, ela é capaz de se manter, de gerir a sua própria vida. Ela é capaz de construir a sua história a partir de um caminho, tomar as suas decisões e assumir as consequências dela. Então, a maturidade humana cresce pela autonomia humana. Mas a maturidade espiritual é um caminho inverso. A pessoa imatura espiritualmente é aquela que é dona da sua própria vida. Ela faz tudo como quer. Não, isso eu acredito, isso eu não acredito, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu faço, isso eu não faço. E a pessoa madura espiritualmente é uma pessoa que tem uma dependência, que cresce na dependência de Deus, que cresce nesse caminho de dependência dele, que cada vez depende mais, por meio da fé, da esperança e da caridade. Ele vai crescendo em um caminho de dependência a Deus.
E a partir disso, eu quero colocar para vocês aqui uma série sobre as virtudes teologais. Essa série nos ajuda no caminho da maturidade espiritual, a fé, a esperança e a caridade. Tudo isso ao exemplo da Virgem Maria. Então aqui tá, você pode clicar aqui em cima e clicando você vai direto a uma série das virtudes teologais e a Virgem Maria. Você vai aprender com a Virgem Maria, aprender um caminho de dependência de Deus. Mesmo, claro, que você cada vez mais cresça na maturidade humana, que significa autonomia sobre a sua própria vida, perante os outros. Mas perante Deus a nossa maturidade cresce na medida que nós vamos crescendo no caminho de Santa Teresinha, da confiança e na dependência de Deus. Tudo entregando e confiando a Ele. A segunda coisa que nós meditamos sobre a coroação de Jesus de espinhos é que Jesus, ao ser coroado de espinhos, venceu com a humildade o orgulho e a arrogância humana. A arrogância dos nossos primeiros pais e a arrogância que trazemos em cada um dos nossos corações de querer viver como se fôssemos donos da própria vida. Sabemos que isso não é verdade, porque se nós recebemos a vida de Deus, nós não somos donos dela. E Jesus vence essa arrogância, esse orgulho, porque o que é uma arrogância e um orgulho a não ser uma mentira que a gente acredita que é verdade? A mentira que nós somos donos da nossa própria vida. A mentira que somos capazes de decidir o que é melhor para nós. Então, ao meditarmos na coroação de Jesus de espinhos, essa forma de reinar humilde, mas poderosa, que vence a arrogância e o orgulho no nosso coração. Peço a você, ao terminar esse vídeo, que você dê o seu like. Peço também que você siga o canal. Você clique no sininho, para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos, para que assim você possa nos acompanhar mais de perto.